No ar, Radar de Notícias. Já conosco aqui no estúdio, o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, do PSB. Boa tarde, vereador Eduardo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carla. Rodrigo, Boa tarde, prazer Eduardo. imenso de estar aqui e boa tarde a toda Guarulhos. Obrigado pela presença. Bom, desde semana passada há rumores na Secretaria de Saúde e, conforme eu disse, rumores sempre sobram para o político. O político é que ele leva a fama, né? E o senhor está... Quando é líder de governo, parece que a coisa duplica, né? E o senhor está levando a fama de estar tentando emplacar a diretora Ana Cristina Cândido no lugar do secretário Sérgio Iglesias. O que há de fundamento nisso aí, ou não há nada? Nada. Nada? Não há absolutamente nada. Porque, primeiro, que o Sérgio Iglesias eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, é um secretário e um profissional extremamente competente, bem afinado com a minha função como líder de governo. A gente faz um trabalho, nós opinamos também na saúde, ele nos pede também, até por ser da mesma área, opiniões no seu trabalho. Então, são muito bem afinados. Agora, rumores acontecem, eu acho que isso faz parte da política. O que é desagradável às vezes, Pedro, é a forma que é colocado. Além do Sérgio Iglesias ser secretário da Saúde, ele é meu colega médico, né? Nós somos colegas de muito tempo. Eu sempre falo uma coisa que para mim é muito clara: eu estou político, eu sou médico. Estou político até o momento que a população desejar através do voto popular. Médico eu vou continuar sendo sempre, e sou um colega que respeito muito o Sérgio Iglesias. Respeito o profissional, o secretário, e temos um trabalho em conjunto, inclusive no governo. Então, isso que falaram por aí, realmente são especulações, são rumores, e não há nada de verdadeiro. Eu jamais me daria ao trabalho de fazer algum tipo de boicote ao secretário Sérgio Iglesias. Ele tem o seu apoio, então? Ele tem meu apoio, tem apoio do governo, eu tenho absoluta convicção que ele também tem o apoio do prefeito Guti, que é quem decide a respeito do secretariado, são cargos de confiança do prefeito. E claro que muitas vezes, dentro da função que eu exerço, eu posso ser perguntado pelo governo, pelo prefeito, qual a minha opinião, mas a decisão sempre vai ser do prefeito Guti. O senhor acredita que esses rumores podem ter embasamento às dificuldades que a saúde enfrenta na cidade, vereador? A Secretaria da Saúde, na minha visão, sem dúvida, é a secretaria mais complexa. Gastamos no ano passado por volta de 1 bilhão. E parece que não foi feito nada, né? Parece que não se fez nada com o dinheiro, pegou o dinheiro e queimou o dinheiro. E se aplicar 2 bilhões, ainda vamos ter problema. Então, a parte gerencial, ela é extremamente complexa na saúde. E, sobretudo, da forma que está sendo feito, mudando o perfil de atendimento médico na cidade. Isso não é fácil, porque nós temos hoje... o perfil de atendimento médico na sociedade hoje é de tem um problema, vai para o pronto-socorro. E hoje está se fazendo um trabalho para que o atendimento primário se fortaleça cada vez mais e que o atendimento hospitalar fique de retaguarda. E essa é a forma adequada de se fazer o atendimento médico. Claro, isso é uma transição, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir um resultado, mas a gente já vê avanços. Claro, tem críticas e tem situações que nós reconhecemos que hoje são o grande problema, que são os remédios, que são insumos. Então, isso é um problema muito sério que nós reconhecemos, mas o governo está trabalhando para melhorar essa situação. Agora, doutor Eduardo Carneiro, não é segredo, quando o doutor Roberto Lago se afastou da secretaria, parece que surgiram 2 nomes, o doutor Sérgio Iglesias e a doutora Ana Cristina Cândido, que eu nem a conheço. E o senhor teria apoiado a doutora Ana Cristina, isso é verdade? Não, não é verdade, até porque eu conheço o Sérgio Iglesias, acredito que há mais de 15 anos. E a doutora Ana Cristina eu conheço há 1 ano.
conhecer pessoalmente, profissionalmente. Então, obviamente que isso que foi colocado realmente foi uma especulação. Eu conheço o trabalho da Ana Cristina e sei que a Ana Cristina é extremamente competente. Ela é uma profissional de carreira que fez grande parte da vida profissional dela na gestão pública e ela tem uma grande experiência na parte da gestão pública, sobretudo no atendimento primário, que é o atendimento nas unidades básicas de saúde, o que nós estamos fortalecendo. Claro que na decisão do prefeito, quando saiu o Roberto Lago, pesou uma ou outra situação pontual, a minha opinião, a opinião de outros colegas, né? Inclusive do meu colega médico, que não é vereador, mas é uma pessoa do meu grupo político, que é o Dr. Zé Mário, que nos ajuda na parte de opinar, de dar sugestões ao governo. É sabido por todos que o Dr. Zé Mário, que não tem hoje mandato, ele é suplente do nosso partido, mas é uma pessoa ligada a mim e ligada ao governo. Tem peso. E também tem muito peso em termos de dar sugestões. Okay. Mas eu acho que só o tempo que eu conheço o doutor Iglesias há 15 anos e a doutora Ana Cristina há 1 ano. Então, isso eu acho que já é suficiente para posicionar a minha opinião. Fala, Rodrigo. O senhor é sabido que, além de médico, o senhor também é gestor nos seus negócios pessoais. Para a saúde em Guarulhos, eu acho que, de repente, um gestor resolveria o problema ou deveria haver essa sintonia? Eu acho que uma mescla. Eu acho que deveria ser mesclado. Eu defendo que alguém da área médica com experiência de gestão pública, porque é diferente você fazer gestão pública de gestão privada. Certo. Claro que o contexto ele é muito similar, mas existe grandes diferenças na gestão pública. Eu defendo que seja um médico e alguém de experiência na área administrativa, e isso nós temos vários profissionais, inclusive de carreira, altamente competentes na secretaria. Eu acho que uma mescla seria um modelo mais adequado. Seria um administrador hospitalar? Seria até um administrador hospitalar. O CAMEI está disponível? Não, o CAMEI ele está muito bem lá na Secretaria de Gestão. Eu acho que ele está fazendo um trabalho difícil, é uma secretaria também muito complexa. Ele não está disponível para nada, não, ele está cuidando lá da gestão. Mas ele é administrador hospitalar, de repente poderia ser melhor aproveitado. Não, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele está muito bem onde ele está. Agora eu quero esclarecer outro rumor, doutor Carneiro. Pois é. Há quem diga por aí no meio médico, eu tenho informações no meio médico, você sabe disso. Perfeito, cara. A cidade de Guarulhos é grande, mas os rumores são fáceis, né? E os prints do WhatsApp vazam, viu, gente? A cidade fica mais pequena, né? Então, e surgiu a informação que o doutor Sérgio Iglesias teria se queixado ao prefeito Guti. Estou cansado, não aguento mais, quero sair. Houve algo nesse sentido ou não? Que o senhor saiba? Não. Na realidade, isso a gente até por respeito tem que deixar. O Sérgio Iglesias esteve aqui recentemente. Está de férias. Você entrevistou. Ele esteve aqui. Eu não sei se você fez essa pergunta para ele. Não, que foi depois. Ah, foi depois. Então é uma coisa mais recente. Claro que aí é uma decisão, é uma secretaria extremamente desgastante, é muito complicado realmente para... praticamente você vive 24 horas, né, para a secretaria, porque os hospitais funcionam 24 horas, então de repente você tem um problema 2 horas da manhã, está lá o secretário 2 horas da manhã. Isso faz parte do cargo e é muito desgastante, né? Agora, se ele está cansado ou não está cansado, é uma pergunta que tem que ser feita para ele, não sou eu que vou responder isso. Vereador, você falou que ano passado gastou-se R$1 bilhão na saúde, mas quanto que o guarulhense comum, aquele que vai aos hospitais, pode esperar uma melhora significativa no setor? Bom, eu costumo dizer que eu acredito que já houve um avanço. Tá? Quando se fala, olha, os indicadores, eles melhoraram 90%, e na realidade a população não tem essa mesma sensibilidade desses indicadores. Agora, a percepção, quando você faz uma gestão, você tem que se basear em alguma coisa. Então se baseia nos indicadores, sim, em que nós avançamos.
Não pode ser um caráter subjetivo, né? E nem pontual. Porque situações pontuais, elas acontecem todo dia. Ah, tal pessoa foi, internou e morreu. As pessoas morrem, tá certo? Agora, alguns avanços houveram, senão os indicadores não poderiam estar da forma que fez o indicador comparativo de 2017 com 2016. Então, essa evolução houve. Na minha opinião, o que chama muita atenção, Rodrigo, é a falta de remédio. A falta de medicamento e a falta de insumo, isso chama muito a atenção. Então o governo hoje ele precisa dar, eu tenho conversado muito, tanto com o Iglesia como com a Graciane também, que tem o mesmo status do Iglesia. A Graciane com a Iglesia, eles são muito afinados. Eles foram, inclusive, diretores da Associação Paulista de Medicina juntos. Eles têm um trabalho muito afinado, inclusive também com a doutora Ana Cristina, que faz parte do time. Mas isto, por mais que você melhore esses indicadores, chama muita atenção a falta de medicamento e a falta de insumo. E isso precisa dar realmente um avanço. Nós precisamos avançar, melhorar essa situação. Mas aí é com finanças, setor de compras. Isso aí é uma coisinha que já vem lá de trás. Então, foi um erro. Foi um grande erro. Foi um erro. Isso está em mudança. Isso está em mudança. Quando eu sou chamado a opinar, eu já opinei sobre esse tema. Eu acho que a Secretaria da Saúde, ela não é uma secretaria qualquer, ela é extremamente complexa, com um orçamento bilionário, né? E você precisa administrar, né? Porque às vezes você tem aqui 10 mil e você precisa fazer isso ou fazer aquilo. E essa decisão envolve vida de pessoas. Então não pode ser exclusivamente um gestor administrativo financeiro. Olha e olhar só para o dinheiro. Então, para mim, isso tem que ficar realmente na saúde. Carla, alguma observação? Tem, o Graco Neves estava falando justamente dessa falta de materiais e insumos na parte da odontologia. O Graco Neves também é verdadeiro. Sim. Também é verdadeiro. Dentro dos indicadores que nós melhoramos, um dos que pioraram foi do atendimento odontológico. Esse foi um indicador que piorou. Nesses indicadores, doutor, o atendimento, quando a pessoa chega até a unidade de saúde, que peso ele tem para vocês? A gente ouve muita reclamação nesse sentido. As pessoas têm dificuldade de serem atendidas. O acolhimento. O acolhimento, você usou a palavra correta. O acolhimento, ele é extremamente importante. Claro que o atendimento, ter um grande acolhimento e não ter médico para atender, não vai resolver absolutamente nada. Mas a forma de você atender a pessoa que vai procurar um atendimento médico, ele tem que ser muito especial, né? É diferente uma pessoa estar numa fila para passar com o médico porque está com dor, e ele está numa fila porque vai comprar um bilhete para entrar no cinema. Lá no cinema ele está todo descontraído. Na fila de um OBS, de um hospital, ele está com dor, ele está sofrendo. Então ele tem todo o direito de estar bravo. Né? Ele não está ali alegre, ele está ali triste, chateado porque ele está sofrendo. Então, esse acolhimento é uma situação também que a gente precisa melhorar. Precisa melhorar bastante, porque muitas vezes algumas queixas, há alguns erros, alguns equívocos no acolhimento, que é a palavra extremamente correta que o Pedro fez. Doutor Carneiro, eu me lembro que na entrevista do doutor Sérgio Iglesias, ele se queixou do Conselho Municipal de Saúde. Me parece que ele enxerga um viés político no Conselho. Qual a sua opinião sobre o Conselho? Ele é bem ameno em falar em viés político. O meu colega Sérgio Iglesias, ele usou um eufemismo, né, na fala dele. Porque na realidade, me desculpa, eu tenho um perfil de falar aquilo que eu penso, guardadas as devidas proporções. Mas é totalmente político. Aparelhado? Aparelhado. Infelizmente, inclusive, o outro governo, dos 16 anos aí do grupo do PT, eles aparelharam a máquina pública. E o Guti, agora com o novo governo, ele não se ateve a isso. Nós não tivemos tanta atenção para isso, porque nós achamos que tem que ter representantes legítimos. Agora, fazem política. E fazer política com a desgraça das pessoas, é aí que eu discordo. Como é a composição do Conselho, doutor? A composição tem pessoas do governo, tem pessoas da sociedade,
né, e dos funcionários. Agora, me permita dizer, qualquer um pode ser conselheiro, porque eu já vi qualquer um mesmo sendo conselheiro. Sim, qualquer um pode Qualquer ser. um. Claro, Não tem nenhuma exigência, qualificação? Para esse conselho, na minha opinião, até deveria ter É isso que eu quero dizer. pelo menos uma fração de pessoas que falassem esse assunto. A gente vê muitas vezes pessoas do conselho, e vocês acompanham, e tem experiência disso, Pedro, você acompanha a política há muito tempo, que tem assim um traçado político. Parece que tudo que o governo faz é ruim, nada vale, nada presta, né? Vai-se em audiência pública de prestação de contas e começam a falar de outros assuntos. Nós tivemos, inclusive, uma grande discussão, porque quando você tem prestação de contas, nós estamos lá para falar de prestação de contas. E eu fui taxado lá de fascista, né, que é uma palavra que a esquerda gosta, eles são apaixonados por esse termo. Ah, ele é fascista, é da elite, é isso, é aquilo. Que, claro, que está caindo, né? Isso, a máscara está caindo. O país está mudando. As pessoas, eu acredito que a política também está mudando. Na minha opinião, a gente vai ter na história lá na frente, para contar para os nossos netos, que havia política antes da Lava Jato e política depois da Lava Jato. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então, misturam tudo, vai muito para o lado político e isso é muito ruim. Porque o conselho, o próprio nome, né, para aconselhar, para dar sugestões e para fiscalizar como é que está sendo usado. Mas não se faz assim. Olha, morreu uma tal pessoa por isso, por isso. Pegam casos pontuais. A gente faz política pública. E dentro da política pública você tem que olhar o todo. Agora, doutor Carneiro, eu tenho uma grande decepção na área de saúde desde o ano passado. Prometeram uma AME, anunciaram o local lá no Macedo, Da Pompa. e virou mais uma promessa em vão. Bom, é só essa a decepção sua? Não é só, mas não é... Se eu acho- for, é Se fora. for. Eu acho que o PA para isso também tem te incomodado um pouco, Pedro. O fechamento e o Só o não PA início e a o não início da reforma. Eu gostei da resposta. claro, não, mas eu não tenho um problema, Pedro, de entrar em temas polêmicos. Você me conhece muito bem, sabe que eu não sou vereador de evitar uma dividida, não vou evitar dividida, não me importo de levar bolada, eu me sinto extremamente preparado, eu não vou me desequilibrar por situações. Eu acho que na política sempre há o outro lado que quer simplesmente politizar. Agora, eu sou um político que tenho um relativo conhecimento técnico dentro da minha área, até pela minha experiência. Então, eu gosto de opinar no governo, e discuto algumas situações e pontuo aquilo que eu não concordo. Eu disse para o Guti o dia que ele me indicou e decidiu de me colocar como líder de governo, deixei claro para ele: Guti, você conhece meu perfil? Eu falei: não, continue tendo o seu perfil, sendo crítico, falando aquilo que você acha que tem que ser falado. Agora, com relação à AME, agora nós não podemos ter uma outra desculpa. Nós temos PSB aqui e PSB lá no governo do estado. Agora... Acho que nós devemos cobrar sim, porque foi nos prometido. Exato. Se foi nos prometido, ninguém é obrigado a prometer. A partir do momento que prometeu, é obrigado a cumprir. Né? Então nós vamos cobrar isso sim do governo do estado. E outra decepção foi o ML estadual, né? Que o governo a prefeitura fez de tudo, o governo do estado mais uma vez falhou com o barulho. Eu vou refrescar inclusive a sua memória, Pedro. Tudo aquela situação do ML foi no meu mandato anterior. Eu e o Dr. José Mário, nós fomos combatentes em pedir ao executivo, na época o Almeida, de doar aquele terreno ao governo do estado. Eu mesmo participei de várias reuniões lá na Secretaria de Segurança. E com a promessa, nós fizemos, inclusive, teve um pessoal técnico que fez a planta, né, o Dr. Luiz Ayrton, que é um profissional extremamente competente, também que participou, e infelizmente passou o tempo e simplesmente desconsideraram. Ainda bem que tinha lá no projeto, que tinha um tempo, e se não fizesse, o terreno seria voltado para a prefeitura. Foi o que aconteceu. Realmente o governo de estado ele precisa começar a cumprir. Vai ficar mais fácil
porque o Márcio França agora É governador? é governador Tomara. e vai ser governador Tomara. pelos outros 4 anos, você não tenha nenhuma dúvida. Eu tenho absoluta convicção disso e para a nossa cidade vai ser muito bom. Aguardemos as eleições. Alguma observação, Pedro? O Marcelo Prancha falou que está chovendo dentro do HMU e muitas pessoas falando que só a fachada ficou bonita e dentro não está Tem atendendo. essa crítica. Tem muitos problemas. Pergunte para mim o que eu acho dessa situação do HMU. O que você acha O que dessa que será? situação? Teria que ter derrubado, jogado tudo no lixo e construir um outro hospital. Dá para fazer isso? Não dá. Então, tivemos que trocar o pneu com o carro andando. Essa é a verdade. Ou seja, temos que continuar o atendimento e tomar esse tipo de posicionamento. Com relação- Entrando naquele fato que você falou do PA PA Paraíso, porque É. extremamente polêmico também, vamos falar sobre isso. Vamos. Tinha uma verba da Janete Pietá. Janete Pietá de 3 milhões há 10 anos. Ninguém fez nada. Ninguém tomou a coragem de fazer alguma coisa. Mas você não entende O fumeiro. governo, talvez Fechar foi sem um pensar equívoco no time, na minha opinião, no tempo. Na logística. Agora, que tem que tomar uma decisão com relação àquilo e que lá na frente, aquela população do Taboão, do Paraíso, que não para de crescer, é um absurdo que tem de gente naquela região, e cresce a cada dia, lá na frente nós vamos ter um equipamento compatível para aquela região. Nós vamos sofrer um pouquinho agora? Vamos. Estamos sofrendo? Estamos. Desgaste político tem? Muito. Mas tem que ter coragem para fazer. Mas errado no timing, né? Talvez errado no time, mas nós estamos tentando o que agora? Temos a circular da saúde, temos unidades da região que a gente quer até um terceiro horário. Mas não vai resolver, vai amenizar. Certo. Mas precisava coragem. Agora, alguém da oposição falar, fazer um discurso totalmente político, tinha 3 milhões há 10 anos e ninguém fez absolutamente nada. É outra situação. Um prédio velho, caindo aos pedaços, extremamente difícil de trabalhar lá. Eu tive vários colegas que trabalharam lá. Eu mesmo, eu fui funcionário quase 20 anos de carreira, e eu cheguei a fazer alguns plantões na minha época da prefeitura lá no PA Paraíso, sei do movimento que tem, do atendimento. Agora, precisava coragem. Há um desgaste? Há um desgaste, mas é uma decisão. Bom, falando de desgaste, surgiu uma denúncia hoje envolvendo a diretora Ana Cristina Cantsos, que ela estaria em situação irregular de licença médica na capital, na prefeitura paulistana, e trabalhando em Guarulhos. O senhor tem informações a respeito? Tenho. A doutora Ana Cristina, ela, obviamente que é muito desagradável falar isso, porque você entra numa intimidade da pessoa. Ela teve uma perda familiar de um filho, por uma situação extremamente séria. Imagina o que é perder um filho jovem, por uma determinada situação, que eu prefiro não entrar no tema em si, tá? E na época ela foi afastada, inclusive daqui de Guarulhos, ela ficou 15 dias afastada da parte da gestão, que ela faz um cargo administrativo. E lá em São Paulo ela faz um cargo assistencial dentro da mesma área do falecimento do filho. E foi avaliado por médicos, não foi um só, foi por psiquiatra, por clínico, por um outro psiquiatra. Eu tenho tudo isso relatado por ela. E obviamente que do ponto de vista assistencial ela tinha grandes limitações para exercer, para exercer a atividade profissional dela. Do ponto de vista administrativo, gerencial, ela continuou fazendo o trabalho dela. Ela quis, inclusive, ela fez inclusive uma solicitação, mesmo contrária ao médico, de já voltar às atividades profissionais do campo assistencial. Então eu acho que as pessoas, elas precisam ter um pouco de cuidado. É muito fácil fazer um julgamento aleatório, sem ter uma comprovação. A gente precisa ter um pouco de cuidado. Qual o peso que tem a perda de um filho? Qual o peso? Então a pessoa vai e sai falando o que quer, o que dá na cabeça. Infelizmente, rede social hoje, há uma agressividade extremamente grande. É preocupante o nível de agressividade.
E dentro da política parece que a coisa fica pior. Quem é oposição quer pegar em situações, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Pelo que eu entendi, então ela estava parcialmente incapacitada, é isso? Incapacitada do ponto de vista assistencial. Não administrativo. Não administrativo, agora assistencial dentro da causa mortes do filho. Entendi. Que ela exercia. Extremamente conflitante. Então eu acho que, mas não justifica. Justifica. Para mim, eu vou falar com a minha experiência como pai, como médico, justifica, altamente justificável. Talvez. Carla, alguma observação? Vamos falar sobre o shopping da Vila Fátima. Vereador Carneiro, o vereador Ramos, o ex-vereador Ramos, falou do shopping da Vila Fátima. O senhor está empenhado nesse assunto? Sempre estive empenhado nesse assunto, né, que é um karma que existe na Vila Fátima, que não deixa aquela região desenvolver, né? Um sapo enterrado. A nossa ideia no início desse mandato foi ao Executivo para, primeiro, tornar de utilidade pública, tornar o empreendimento de utilidade pública, visto que a dívida hoje é uma dívida milionária. Eu, sinceramente, eu não consegui saber se o valor que se deve para a prefeitura de IPTU, ele comporta o valor do imóvel. Mas é bem provável que seja maior. Que seja maior. Tem 30 anos. E tornando de utilidade pública, fizesse um grande centro administrativo. Esta é a minha opinião, e o vereador, quando faz isso, ele faz como indicação ao Executivo. Inclusive, isso tem sido feito alguns estudos. Eu fiz algumas reuniões com o pessoal da igreja lá, da Vila Fátima, de toda aquela região. Eu, inclusive, morei próximo. Me lembro perfeitamente na época que começou a construção e que a minha esposa chegou para mim e perguntou se a gente iria comprar uma sala. Graças a Deus, naquela época eu não tinha a mínima condição de comprar uma sala, uma sorte tremenda. E realmente é extremamente importante o governo também tomar uma decisão. Não dá para simplesmente deixar e não acontecer nada. Eu acho que o governo tem que tomar uma decisão. Ponto final da eleição de hoje, cima do horário. Entrevista para mais de um programa também. É verdade. Vou marcar outra entrevista. Vocês estão combinando, né? Não sei se perceberam. É verdade, é tudo azul, né? Porque o Cruzeiro, deixa eu falar, o Cruzeiro foi campeão em Minas, então acho que não vou nem falar do vale uma mensagem aí. Então tá, o vereador Carneiro, muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Ponto final da edição de hoje, tenham todos uma boa tarde, até amanhã às 7 horas da manhã, até lá. Boa tarde.